Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre widgets, que são pequenas aplicações que trazem interatividade para relatórios, produtos de dados, painéis dentro do R. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito dos widgets e como a gente pode aplicar isso no R através do R Markdown. Então, no R, os widgets eles vão ser bibliotecas que a gente vai chamar dessas pequenas aplicações que elas já estão prontas por aí, normalmente escritas em JavaScript. Então, os widgets são elementos de interação ou pequenos aplicativos com componentes interativos que podem ser incorporados em outras aplicações, como em um documento do R Markdown. Então, eles permitem que os autores criem documentos mais envolventes, nos quais os leitores podem interagir com os dados e o conteúdo. Então, dessa forma, em vez de você ter que recriar do zero interações, gráficos dinâmicos dentro do seu R Markdown, você pode chamar um widget através de uma biblioteca e trazer toda a interatividade para o seu relatório, para o seu produto de dados. Então, existem três widgets aí muito utilizados. Eu diria que são os principais aí com eles. Vocês vão resolver praticamente todos os problemas, que é o Plotly, esse aqui mais à esquerda, que é para criar gráficos de maneira geral. Então permite que o gráfico fique interativo, tem uma série de funcionalidades. O Leaflet, que é para mapas, e também tem toda essa camada de interação e tal. E o Data Table, que é para tabelas. Então nesse primeiro vídeo a gente vai focar no Data Table. Data Table é um pacote do R que vai chamar esse widget escrito em JavaScript que permite a criação de tabelas interativas em documentos R Markdown, ou no Shine, enfim, qualquer estrutura dessa de produto de dados que você utilize já no R. É uma ferramenta muito boa porque os dados tabulares vão ser apresentados de forma dinâmica e mais envolvente. Então vai permitir que o usuário ele faça diversas customizações, brinque, filtre, exporte, por aí vai. Então com o DT é possível adicionar funcionalidades à tabela, tornando a interação com os dados muito mais dinâmica, tornando os dados, a análise deles muito mais interativa, certo? Então uma breve explicação aí para vocês e vamos embora para a prática. Então eu estou aqui no nosso RStudio. Primeiro eu vou mostrar para quem ainda não conhece, dar uma relembrada, como é que cria um relatório R Markdown. Então R Markdown é uma estrutura, né, do R que você vai poder utilizar, chamar código do R para criar um relatório em PDF, em doc. No caso aqui a gente vai focar em HTML, certo? Então você vem aqui em File, no RStudio, né, New File, R Markdown. Pode botar o nome, enfim, como você quiser. Então você pode criar como estrutura de apresentação, já com o Shine, um template específico. Aqui a gente vai criar como documento HTML para gerar um HTML no final, ou seja, uma página da web que a gente pode botar no servidor, compartilhar, enfim, como vocês acharem melhor. Então aqui você dá um título, data, eu não vou mexer muito, que eu quero só mostrar a estrutura. Então perceba, quando você cria, a gente tem essa parte aqui, tá? Que é os metadados da nossa aplicação. Então título, o output dele, que vai ser um HTML, data, enfim, tem uma série de customizações que você pode fazer. Não vou entrar muito nisso. E aqui é a parte principal. Então você vai ter normalmente essa estrutura que a gente chama de chunk, na qual você pode usar códigos de R. Então você vai chamar essa estrutura colocando aqui, ó, abre chaves R e fecha chaves, ok? Então a estrutura básica dele vai ser assim. E o que são essas coisas aqui? Bom, primeiro é o nome, então você pode dar nome ao chunk para ficar mais organizado e você chamar depois se você precisar especificamente. E você pode colocar vários parâmetros. No caso aqui, o R já padronizou o RStudio para a gente não rodar esse código no front, ou seja, no HTML o código não vai ser exibido, tá? Então, aqui é a estrutura de chamar o código do R e você pode ir também, ó, colocando aqui textos, fazendo marcações, como se tivesse em HTML. Então, você pode criar títulos usando o jogo da velha, você pode passar texto, você pode criar um link colocando aqui entre menor que e maior que, você pode colocar em negrito usando asterisco, enfim, tem toda uma documentação aí de coisas que você pode fazer. E como vocês podem ver, você pode ir alternando a parte de R com a parte de marcação de texto, né, como se fosse um HTML, e assim você vai criando o seu relatório. Aqui, ó, já o exemplo padrão do RStudio chamou um sumário da base de dados CARS e depois um plot disso, ok? Então, só para você ver como é que cria. File, New File, R Markdown, beleza? Vou fechar esse, não é o que a gente vai utilizar, vou utilizar um aqui, que você vai achar lá no nosso GitHub, certo? Que eu já fiz algumas customizações. Então, mudei o título,
Aqui eu estou usando um pacote chamado Flex Dashboard, que ele vai dar uma cara de dashboard, né, de painelzinho ao nosso relatório. Coloquei a orientação por colunas, ou seja, o R ele vai preencher por colunas para quando termina, vai para a próxima linha. Você vai preencher por linhas ou por colunas, né, que seria um preenchimento horizontal ou vertical. Vou colocar aqui para ele preencher de maneira horizontal completamente, então ele não vai criar um scroll down, tá? Não vai criar uma barra de rolagem. E por fim, apliquei um teminha aqui só para ficar bonitinho chamado Yeti. O que é que eu vou fazer primeiro? Então, nesse primeiro chunk aqui, eu vou botar o include igual a false, né, para ele só executar, mas não trazer lá para o front, né, para o nosso HTML final. Nomeei como setup. Vou chamar o pacote com pacman, que nessa altura, se você já viu outros vídeos, já está acostumado. Então, a gente vai usar aí apenas o data table para baixar a base de dados, o dplyr para fazer alguns ETLs bem pequenininhos e aqui o widgets que a gente vai utilizar mesmo, que é o DT, ok? Então, não confundir data table, que é mais para ETL, enfim, e o DT, que ele é escrito letra maiúscula, né, data table assim, se você for pesquisar no Google e tal, que é um widget, tá? É um pacote aí que chama essa mini aplicação interativa do JavaScript para a gente conseguir criar as nossas tabelas. Então eu vou fazer duas tabelas, uma mais orientada a números e outra orientada a texto. Para de texto, eu vou pegar uma base que está lá no nosso GitHub, que é do Instagram da Unifafiri. A Unifafiri é uma universidade que tem aqui em Recife, se você não for daqui, que ela é ligada, né, à instituição religiosa e ela tem uma atuação bem forte em humanas. Eu também dou aula lá. Então eu raspei previamente o Instagram da Fafiri e coloquei aqui como CSVzinho para a gente só ver dados aí de texto como eles seriam diferentes. Então aqui a gente criou o nosso primeiro chunk, tá, gente? Aqui, ó. Aí a gente termina ele com esse símbolo, né, 3 crases, e aqui a gente vai começar a criar a nossa base. Então, para as abazinhas do nosso painel de dados ficarem organizados, a gente vai dar o nome da nossa primeira aba e botar esses iguais aqui. Eles apenas distinguem que o que vem embaixo é dentro de uma aba. Então, lá em cima vai ficar o que a gente chama de tab set, né? As abinhas. Depois que eu rodar, vai ficar bem mais claro aí para vocês, tá? Então, aqui ó, a gente vai construir o segundo chunk. A gente vai usar primeiro a tabela íris, que é uma tabela básica aí do R. A gente vai colocar aqui o símbolo do dplyr, né? Que a gente chama, a gente organiza, né, a escrita da esquerda para a direita. Então, com a base de dados íris, eu vou aplicar a função datatable para criar a minha tabelinha, beleza? Minha tabelinha interativa. Aí veja que eu posso vir aqui ó, e colocar um título com caption, certo? Usando aqui o HTML Tools, que é outro pacote do R, eu posso mudar o estilo, para quem conhece CSS, então posso mexer no alinhamento do texto, no tamanho da fonte, se é negrito ou não, e aqui está o título dessa nossa primeira tabela. Eu posso mexer nos nomes das colunas, então não preciso alterar na base de dados original, eu posso dar aqui um call names e passar como eu quero que fique. Aqui eu vou aplicar um filtro, esse filtro vai ficar em cima, por isso estou botando top, então em cima de cada coluna vai ter um filtrozinho. Eu posso chamar também extensões, claro que a documentação é bem ampla aí do Datatable, então estou só mostrando uma configuração básica para quando você quiser fazer tabelas de números. Então as extensões que eu vou usar é call reorder, para que o usuário possa reordenar as colunas, responsive para ficar responsivo e colocar alguns botões aí com algumas interações. Depois as extensões você pode configurar as opções, então tem um DOM, que é uma estrutura básica do que você quer na sua tabela, então depois dá uma olhadinha lá para configurar direitinho, ou pode usar isso como padrão, para a tabela já ficar no jeito. Aqui em botões eu vou configurar para o usuário conseguir copiar, exportar como CSV, exportar como Excel, como PDF ou dar um print. Vou aqui ó, colocar para ele poder reordenar a coluna. Vou colocar aqui quantas linhas serão mostradas por página, 50, e vou botar um processamento igual a true para ativar o que a gente chama de spinner. Então, se o que o usuário está fazendo na tabela for demorar, vai aparecer 3 pontinhos, uma bolinha, alguma coisa indicando que ele é para ele que está sendo processado. E depois a gente pode também aqui ó, colocar mais um pipe para a gente formatar o estilo. Então, vou só trazer um exemplo. A coluna aqui de tamanho da pétala, eu vou formatar para ela ter uma fonte preta ou branca, de acordo com o valor de um e-mail. Então, se for aqui até o e-mail vai ser branca, se for maior vai ser preto. E o background eu vou usar uma função que tem lá no Datatable que chama Style Color Bar.
Então, claro, gente, que não tem como passar por todos os detalhes, estou montando uma estrutura para você se familiarizar e até usar, replicar, mas o ideal é você ir olhando lá na documentação para ir aprendendo detalhadamente. Então, o que é o Style Color Bar? Você vai usar sempre que você quiser botar um mini gráfico dentro da sua tabela. Então, fica um efeito bem legal que vocês vão ver que a tabela, a coluna do tamanho da pétala, ela vai ficar com uma mini barra. Então, quanto maior o tamanho da pétala, vai subir uma barrinha. E eu botei aqui light blue para não ficar discrepante aí com a cor da tabela como um todo, beleza? Então, para rodar esse Markdown, a gente clica aqui no Knit. Então, ele vai rodar esse código e vai juntar o código do R com o código do HTML para fazer a nossa página. Vou clicar aqui, ele vai rodar aqui do lado, tá? E vocês vão ver aí ele rodando. Bom, gente, então voltando para cá, vocês veem aqui ó, no render que a tabela ela já foi processada e foi criada aqui um arquivo widgets dt intro, que é o nome aqui do nosso arquivo, só a extensão que mudou de RMD para HTML. Ele está aqui, certo? Então isso vai ser uma página na web que a gente vai abrir e eu vou mostrar para vocês como é que ela fica. Então aqui está a página, aí vejam aquilo que eu estava comentando, né? Os botõezinhos aqui em cima, as abinhas. Então, aquele tema que eu coloquei, ele vai ter essa cor azul, essa carinha aqui, que é bem útil para a gente criar dados rapidamente, projetos de dados rapidamente, só trocar o tema. Então, aquela organização de aba, lembra que eu disse lá para vocês? Então, vou voltar aqui o RStudio para vocês verem. Então, aqui, ó, quando eu coloquei íris e esses iguais, eu estava gerando justamente essa abinha aqui em cima. Então veja que ficou organizado para o aba. A segunda farfilha eu vou mostrar daqui a pouco. Então os botões que eu criei, se a gente voltar lá no código, tá aqui ó, os botões. Então chamei todos esses botões, primeiro a extensão e depois criei os botõezinhos que estão aqui em cima, ok? Então vocês veem aqui o filtro. Também mostrar o número de páginas e aqui um motorzinho de busca que por padrão vem. Então você poderia botar aqui setosa e veja que já vai reagindo aqui embaixo, tá? Certo? Mas aqui o filtro em cima ele é bem interessante porque ele vai se adequar ao tipo de dado. Então, enquanto a busca é geral, aqui ó, eu vou ter um slider que eu vou poder ir aumentando ou reduzindo o dado. E veja que a resposta é bem rápida, né? Então, conforme a gente desliza aqui, ó, olhem aqui embaixo, o número de dados já está mudando na tabela. Aqui ó, eu posso escolher apenas versicolor e vejam que o tamanho da pétala, como eu falei, ele fica com um mini gráfico, certo? Então aqui ó, eu posso ordenar e aquela coisa de reorganizar. Então, arrastando o cliente, né, o nosso usuário, enfim, ele pode mexer aí na nossa tabelinha. Então, vou organizar aqui o tamanho da pétala, tá? Então, vou voltar para cá. Então veja que o tamanho da pétala ele fica com aquela configuração que eu disse, né? Se ele for abaixo de 1.6, até 1.6 ele vai ficar preto, e depois, para o número ficar bonitinho dentro do nosso mini gráfico, a gente pintou de branco, ok? Então, primeira tabela construída. Vamos agora voltar lá no RStudio, para a gente ver a nossa segunda tabela. E o que é que ela tem de diferente. Então aqui, criei, ó, Fafiri, dei um nomezinho aqui. No primeiro não tinha, certo? Então vocês vão ver lá no efeito no HTML como é que esse nome aqui fica. Chamei de novo o chunk, então a estrutura básica é a mesma, título, as extensões, tudo. Aí aqui vem uma mudança importante. Então, como essa é uma base de texto, eu tirei essa parte, aqui ó, que gerava o mini gráfico. Então você vê que o format aqui no final, format style não existe. E eu vou brincar um pouco mais com as funções de busca. Então, eu posso aqui controlar bastante as opções de busca. Eu posso dar um search highlight para que o texto buscado seja destacado na tabela e eu posso criar uma lista de busca. Então, eu posso colocar aqui ó, se é para ser sensível a maiúsculas ou minúsculas. Eu posso colocar aqui se o usuário pode usar regex. Então, se o usuário pode configurar essa busca mais manualmente.
Se é smart, então se for ativo uma pequena IAzinha, que ela vai olhar o contexto da busca. Eu posso criar um delay na busca, então coloquei aqui 500 milissegundos, para que não fique filtrando conforme o usuário vai digitando, então só filtre depois que ele termine de digitar. E aqui eu coloquei para especificação da colunas igual a 0, para a busca acontecer na tabela como um todo, certo? Então, um tipo de configuração, gente, que é mais adequado se a sua tabela está trabalhando com o texto. Então, vamos voltar lá no web para você ver direitinho o que é que essas customizações elas fizeram. Então, tá aqui, gente. Primeira tabela, como eu disse, ela é de número, então a filtragem dela está adequada para números, né? E aqui, ó, adequada para texto. Então eu fiz algumas pequenas customizações. Primeiro, lembra que eu criei lá com aqueles 3 jogos da velha, lembra? Então com aqueles vários iguais que a gente colocou, vou voltar um pouquinho. Então com aqueles vários iguais que a gente colocou aqui, ó, a gente cria as abas lá em cima. Mas eu posso criar aqui como se fosse uma estrutura de container, para o título também ficar dentro da tela principal. Então eu crio isso usando aqui o jogo da velha, que vai ter a função de criar títulos, tá? Dentro do meu R Markdown, lá do meu HTML final. Então percebam que aqui está o Fafiri dentro dessa estrutura como se fosse um containerzinho. E qual foi a principal mudança que eu fiz? A principal mudança foi no Search, ok? Então eu tirei o filtro daqui de cima, não vou me preocupar com o filtro, e botei uma busca, porque como a gente tem texto, o mais interessante aqui é que a gente busque os textos dentro do Instagram da Unifafiri, certo? Aqui você vê também que como tem muitas colunas, ele criou aqui um maisinho, né? Um colapsador, então clica no mais, ele abre as outras colunas que estão faltando e clica aqui no menos, ele vai reduzir essas colunas, beleza? Então vamos lá. Essa é a coluna de texto aqui, eu vou procurar algumas coisas, por exemplo, posso buscar aqui Clube do Livro, que é uma ação interessante que tem lá na Fafiri. Então veja que ele reagiu aqui ao Clube do Livro, certo? Ele demora um pouquinho por causa daqueles milissegundos também, porque ele está pensando. E veja que ele deu aqui para a gente todas as entradas que tem a ver com o Clube do Livro. E como a gente botou o highlight igual a true, ele está destacando aqui, ok? Então é isso, gente. 2 formas aí, dois códigos básicos para vocês entenderem o que é um widget e como vocês podem começar a utilizar dentro do R Markdown para criar relatórios mais profissionais de maneira mais rápida e com interação com dinamismo. Beleza? É isso. Forte abraço.